uma ilha de 36 mil quilômetros quadrados, população de 23 milhões de pessoas, território menor que o estado do Rio de Janeiro. E essa pequena ilha fabrica 90% dos chips mais avançados do mundo. Sem Taiwan, seu smartphone não existiria, carros elétricos não rodariam, inteligência artificial pararia, data centers entrariam em colapso. E é exatamente por isso que essa ilha se tornou o ponto mais perigoso do planeta. O lugar onde interesses de 3 superpotências se cruzam e onde o futuro da tecnologia mundial está em jogo. Mas antes de entender por que Taiwan é tão importante, precisamos entender o que são semicondutores. Semicondutores ou chips são os cérebros de praticamente todo dispositivo eletrônico moderno. Eles processam informação, armazenam dados e controlam funções. Então, no seu celular, no seu carro, na sua geladeira, em equipamentos médicos, em aviões, em sistemas de defesa militar. Tudo que é eletrônico e minimamente inteligente tem um chip dentro. E aqui está o ponto crucial. Não estamos falando de chips simples. Estamos falando dos chips mais avançados do planeta. Os processadores que fazem inteligência artificial funcionar, os chips de 3 nanômetros, que cabem bilhões de transistores em um espaço menor que uma unha. Esses chips são extraordinariamente difíceis de fabricar. Requerem tecnologia de ponta, investimentos bilionários, décadas de conhecimento acumulado e um controle de qualidade absurdo. Uma única partícula de poeira pode arruinar centenas de chips simultaneamente. Por isso, apenas 2 empresas no mundo conseguem fabricar os chips mais avançados: a Samsung, na Coreia do Sul, e a TSMC, em Taiwan. E a TSMC sozinha é responsável por 92% da produção global desses chips de última geração. A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ou TSMC, foi fundada em 1987 com um modelo de negócio inovador. Ela não projeta chips. Ela fabrica chips projetados por outras empresas. Empresas como Apple, Nvidia, AMD e Qualcomm criam os designs. A TSMC transforma esses designs em chips físicos, usando as tecnologias de fabricação mais avançadas do planeta. E Taiwan, como país, apostou pesadamente nessa indústria. O governo taiwanês investiu décadas de planejamento estratégico. Forneceu incentivos fiscais, construiu parques tecnológicos, formou engenheiros especializados. O resultado é que Taiwan concentra não apenas a TSMC, mas todo um ecossistema de empresas de semicondutores. Juntas, essas empresas representam 15% do PIB de Taiwan. Mais importante, Taiwan produz os chips que todos os grandes players de tecnologia precisam. Sem a TSMC, a Apple não conseguiria fabricar iPhone. A Nvidia não teria os processadores que alimentam a revolução da inteligência artificial. A indústria automotiva, que depende cada vez mais de chips avançados para carros elétricos e autônomos, enfrentaria uma crise de produção. Taiwan criou, sem querer ou propositalmente, aquilo que alguns analistas chamam de escudo de silício, um ativo estratégico tão valioso que se tornou, paradoxalmente, sua maior proteção e sua maior vulnerabilidade. Mas para entender a tensão atual, precisamos voltar décadas no tempo. Em 1949, após a Guerra Civil Chinesa, o governo nacionalista de Chiang Kai-shek fugiu para a ilha de Taiwan, levando consigo o governo da República da China. Desde então, a situação é complexa, em muitos aspectos, única no cenário internacional. A República Popular da China, o governo em Pequim, afirma que Taiwan é uma província rebelde e parte inalienável do território chinês. Pequim nunca renunciou ao uso da força para a reunificação. Taiwan, oficialmente ainda chamada de República da China, mantém um governo democrático próprio, forças armadas próprias, moeda própria. Na prática, funciona como um país independente, mas poucos países reconhecem Taiwan formalmente, por pressão
diplomática da China. Os Estados Unidos seguem uma política chamada ambiguidade estratégica. Washington reconhece que existe apenas uma China, mas mantém relações não oficiais com Taiwan. Vende armas para a ilha e deixa em aberto se interviria militarmente em caso de invasão. Esse equilíbrio frágil funcionou por décadas, mas 3 fatores mudaram o cálculo. Primeiro, o crescimento econômico e militar da China. Hoje, o Exército de Libertação Popular tem capacidade militar muito superior ao que tinha há 20 anos. Segundo, a ascensão de líderes em Taiwan que defendem uma identidade taiwanesa distinta, o que Pequim interpreta como movimentos separatistas. E terceiro, a importância estratégica da TSMC e dos semicondutores. Taiwan deixou de ser apenas uma questão ideológica para se tornar também uma questão econômica e tecnológica de primeira ordem. E nos últimos meses, a tensão escalou visivelmente. Em dezembro de 2025, a China lançou um dos maiores exercícios militares na região em anos. A operação, batizada de Missão Justiça 2025, cercou Taiwan com forças navais, aéreas e de mísseis. Foram 5 zonas de exercícios ao redor da ilha. Simulações de bloqueio naval, ataques com munição real, testes de coordenação entre forças. Mais de 100 mil passageiros de voos internacionais foram afetados. O Ministério de Defesa de Taiwan condenou as manobras como provocações irracionais e colocou suas forças em alerta máximo. Em novembro de 2026, a China adicionou à sua frota o porta-aviões Fujian, o terceiro do país, com tecnologia comparável aos porta-aviões americanos mais modernos. Analistas militares consideram que 3 porta-aviões representam o mínimo necessário para operações de larga escala. Relatórios do Departamento de Defesa dos Estados Unidos avaliam que Pequim busca capacidade para um conflito até 2027. Paralelamente, os Estados Unidos aprovaram mais de 11 bilhões de dólares em vendas de armas para Taiwan, o que provocou nova rodada de exercícios militares chineses. A primeira-ministra do Japão declarou recentemente que Tóquio reagiria militarmente caso a China avance sobre Taiwan, gerando tensão diplomática adicional. É importante contextualizar: exercícios militares chineses ao redor de Taiwan não são novos. Eles acontecem com frequência crescente nos últimos anos, mas a escala, a duração e a retórica têm se intensificado. Não significa que um conflito seja iminente ou inevitável, mas significa que o risco aumentou e que a janela de ambiguidade estratégica está se estreitando. Mas o que realmente está em jogo vai muito além da geopolítica. Analistas estimam que um conflito ou mesmo um bloqueio naval de Taiwan poderia causar perdas econômicas superiores a 10 trilhões de dólares globalmente. Para colocar em perspectiva, o PIB anual do Brasil é de cerca de 2 trilhões de dólares. Estamos falando do impacto 5 vezes maior que toda a economia brasileira. A razão é simples. A produção da TSMC não pode ser substituída rapidamente. Construir fábricas de semicondutores avançados leva anos. Treinar engenheiros especializados leva décadas. Dominar os processos de fabricação requer tentativa e erro ao longo de muito tempo. Se a produção de Taiwan fosse interrompida, o mundo enfrentaria uma escassez de chips, que faria a crise de semicondutores da pandemia parecer pequena. A indústria automotiva global, que já sofreu com falta de chips nos últimos anos, entraria em colapso. Carros não seriam produzidos. Smartphones ficariam muito mais caros ou simplesmente não estariam disponíveis. Data centers que sustentam serviços de nuvem, inteligência artificial, redes sociais, tudo isso dependeria de estoques limitados de chips, equipamentos médicos avançados, sistemas de telecomunicações, infraestrutura de internet. Tudo seria afetado. E não é apenas uma questão de Taiwan parar de produzir. Também há a questão de como o mundo reagiria, sanções econômicas, bloqueios comerciais, interrupção de cadeias de suprimento globais. É por isso que Taiwan
uma ilha de 36 mil quilômetros quadrados, se tornou um dos pontos mais estratégicos do planeta. E para o Brasil, quais seriam as consequências práticas? O Brasil importa 99% dos semicondutores que consome. Não temos indústria local de chips avançados. Somos completamente dependentes da produção externa, especialmente de Taiwan. Se os preços de chips triplicassem ou quadruplicassem, o que é esperado em um cenário de crise, isso se refletiria imediatamente nos produtos finais. Um smartphone que hoje custa R$ 3.000 poderia facilmente custar R$ 9.000. E isso se estivesse disponível. A indústria automotiva brasileira, que já sofreu com escassez de chips nos últimos anos, enfrentaria uma paralisação. Carros não seriam produzidos. Empregos seriam perdidos. O agronegócio, que depende cada vez mais de máquinas, com tecnologia embarcada, tratores inteligentes, sistemas de irrigação automatizados, também seria afetado. Equipamentos médicos que utilizam chips avançados ficariam mais escassos e mais caros. Infraestrutura de telecomunicações, expansão de rede 5G, tudo isso seria adiado por falta de componentes. O Brasil não participaria diretamente de um conflito entre China e Taiwan, mas sentiria os efeitos econômicos de forma severa. Porque a economia global é interconectada e Taiwan está no centro dessa teia. Então, o que esperar para os próximos anos? Existem basicamente 3 cenários possíveis. O primeiro é a manutenção do status quo. A China continua exercendo pressão, mas sem escalar para conflito aberto. Taiwan mantém sua autonomia de facto, apoiada pelos Estados Unidos. O mundo continua dependendo dos chips taiwaneses e isso funciona como deterrente. Esse tem sido o cenário nas últimas décadas, e muitos analistas acreditam que continuará assim. O segundo cenário é a diversificação gradual. Os Estados Unidos, Europa e outros países investem bilhões para construir capacidade própria de produção de chips avançados. A TSMC constrói fábricas fora de Taiwan. O monopólio taiwanês diminui ao longo de uma década. A dependência estratégica se dilui. Isso reduz tanto o risco econômico quanto, paradoxalmente, a proteção que o escudo de silício oferece a Taiwan. O terceiro cenário, o mais preocupante, é uma escalada para conflito, seja por cálculo errado, por pressão interna em Pequim ou por mudanças na correlação de forças. Um bloqueio naval, uma invasão, com consequências econômicas e humanas devastadoras. A maioria dos especialistas considera o terceiro cenário improvável no curto prazo. O custo econômico para a própria China seria imenso. Pequim precisa dos chips taiwaneses tanto quanto o resto do mundo. Mas a história nos ensina que conflitos nem sempre são racionais, que erros de cálculo acontecem e que a janela entre paz e guerra pode ser mais estreita do que parece. O que sabemos com certeza é que Taiwan, essa pequena ilha de 36 mil quilômetros quadrados, continuará sendo um dos pontos mais estratégicos e vigiados do planeta. Porque Taiwan não fabrica apenas chips. Taiwan fabrica o futuro.